Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo, gostaria de desejar a todos um feliz 2024, que esse ano seja um ano de muitas bênçãos para todos nós. Amém? Receba! E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha história com a psoríase, visto que eu criei esse canal em 2021 por causa dela, para passar mais informação e levar um pouquinho mais de esperança para outras pessoas que, assim como eu, estavam sofrendo com a doença. Então, como tem gente que ainda tá nesse canal aqui, que me segue desde aquela época, e também tem gente nova chegando, então é importante dar essa recapitulada e situar todo mundo dentro do assunto, tá ok? Eu vou tentar colocar durante esse vídeo, a Sabrina do futuro, fotos minhas reais da época em que eu estava sofrendo com as lesões. Então eu te digo assim também que se você é um pouco sensível com ferimentos, tenta pular essas partes do vídeo, tá? Porque assim, eu sofri com isso e hoje vendo as fotos pra mim é muito chocante também. Então, é só um aviso. Bom, primeiramente, né, começar do começo de fato, que é a psoríase, né? Psoríase, apesar de ser muito comum, né, ela é muito comum, as pessoas parecem que têm pouca informação sobre ela, sabe? Muita gente trata como se fosse apenas uma alergia, e não é. Psoríase é uma doença autoimune, tá? Assim como o vitiligo também é autoimune. Então, o que acontece? É o teu próprio corpo que está te atacando. Por isso, ela é uma doença que não tem cura. Na época, quando eu fazia os vídeos no canal contando sobre a minha história e meu tratamento, muita gente chegava até mim e falava que, ai, Sabrina, eu chorei muito quando o médico me disse que não tem cura, então eu vou ficar assim. Não. Se você tem lesões, você vai conseguir uma hora controlar essas lesões e você não vai precisar conviver com elas durante a tua vida toda. Mas, de fato, você tem o controle da doença, você não tem a cura. Então, no momento, como vocês podem ver, o meu rosto não tem mais lesões de psoríase. Mas isso não quer dizer que eu não tenha mais psoríase, porque querendo ou não, o gene se manifestou ali em mim e ele tá aqui adormecido, a poder de muito remédio, inclusive. Mas isso não significa que ao longo da minha vida eu não vá passar por uma outra situação de estresse, né, que é um grande gatilho para psoríase, e que ela não vai aparecer, como também pode ser que ela não apareça nunca mais, né? Então, o que eu gostaria de dizer é, fica tranquilo, se você tá sofrendo com isso, com as lesões, assim como eu já estive nesse lugar, sim, eu te entendo, de pensar que, não, gente, meu rosto nunca mais vai voltar ao normal. E tinha dia que eu realmente estava conformada com isso. Mas, como podem ver, voltou ao normal, né? Não há chuva que chova direto, uma hora ela para. As minhas primeiras lesões se iniciaram logo após eu ter me mudado pra cá. Eu tô morando agora na região de Grande Florianópolis. E o meu processo de mudança, eu fiz tudo para que fosse mais tranquilo, sabe? Mas não ocorreu bem como eu imaginava, então eu fiquei muito estressada com isso. E assim, não deu uma semana depois, já começaram a me aparecer as primeiras lesões, né? E foram lesões mais ou menos ao redor ali da barriga, algumas aqui pelo peito, no rosto. Eram lesões pequenas que inicialmente eu tava achando que era por conta de picada de mosquito, que eu também tenho alergia, então eu não dei muita atenção. Mas aí foi dando mais ou menos março, abril, e eu vi que só estava piorando. Foi aí que eu comecei a me preocupar de fato e procurei uma dermatologista. No início, essa dermatologista, ela me tratava apenas como se fosse uma dermatite normal, então tudo que ela me passava mesmo era corticoide. Nesse primeiro momento, eu estava tomando 2 injeções de corticoide por mês, que eu lembro até que era beta-30, que é uma bomba. Então eu tava tomando injeção, ao mesmo tempo eu também comecei a passar pomada de corticoide. E às vezes ela também tinha me passado corticoide via oral pra tomar. Então assim, durante um período realmente eu fiquei viciada em corticoide, confesso. Beleza, procurei o dermatologista. Os primeiros tratamentos ela me tratou apenas como dermatite comum, me passou muita injeção de corticoide e nada disso estava resolvendo. Então a gente decidiu fazer uma biópsia para saber de fato o que eu tinha. Então ela pegou uma lesão que estava bem atida aqui em mim, bem aqui nessa região da barriga. A gente fez uma biópsia e constatou assim, inicialmente o laudo da biópsia deu como dermatite espongiótica. Então ela realmente falou assim, beleza, dermatite espongiótica é um tipo de dermatite, então eu vou tratar ela apenas como uma dermatite. Me passou alguns produtos, nem todos eu dei certo, inclusive os produtos que você vai passar na pele, eles vão
te ajudar demais ou eles vão piorar a sua situação. Teve produtos que eu usei que foi muito bom e teve produtos que eu usei que foi, tipo, muito ruim. Se quiserem depois, vocês coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo específico só falando e analisando todos os produtos que eu usei durante esse período. Eu acho que vai ser muito interessante. Descoberto isso, meu tratamento não mudou muito. Continuei tomando corticoide. Só que eu fiz, aliado esqueci o nome, a biópsia, um exame de sangue mais completo. Constatei que estava com deficiência de vitamina D e B12, né? E ela decidiu repor, até porque ela disse que vitamina D é muito importante nesses casos, assim, envolvendo a pele e tudo mais. Ok. Só que eu comecei a ter uma reação. Começou aqui na região do pescoço, com uma vermelhidão, uma coceira muito intensa. Muito, muito, muito intensa. E aí foi descendo pra cá, vindo pra região do braço, descendo pra barriga. E aquilo coçava num nível que eu não conseguia dormir. E pra eu voltar a dormir, muitas vezes eu acordei 2 horas da manhã, enchi a cara de todos os remédios possíveis. E era isso. Já dormi muitas noites assim nessa época, inclusive orando a Deus pedindo misericórdia, porque era uma coceira tão tensa, era algo que eu jamais tinha experimentado na minha vida. Então, realmente é algo que mexe aqui com você e é realmente é um teste psicológico para ver o quanto você é forte. Voltei na minha dermatologista e resolvi fazer um teste de contato daquele bem completo para descobrir o que era. E adivinha só? Alergia a B12, isso mesmo. Vocês conhecem alguém que tem alergia a algo assim? Pois é, estão conhecendo agora. Ai, coisas naturais não dão alergia. Eu aqui com alergia a uma vitamina, que é essencial para a manutenção do nosso cérebro. Eu descobri que tinha alergia à vitamina B12, porque no teste de contato eu fiz o das costas, tá, gente? Que é o bem completinho. Ele deu que eu era alérgica a 2 substâncias. Sulfato de níquel, que eu já sabia, porque eu não podia usar bijuteria, não posso até hoje. E acho que cloreto de cobalto. Acho que era cloreto de cobalto mesmo, enfim, cobalto. Para quem não sabe, vitamina B12, também chamada de cianocobalamina ou metilcobalamina, ou seja, tem cobalto. Daí o que a gente fez? Suspendi as minhas doses, né, que eu tava repondo vitamina B12 de maneira injetável, e aí ela me recomendou ir numa nutricionista, já que basicamente o que ficou meio que claro ali era que o meu corpo não estava sabendo lidar com aquela quantidade grande de vitamina B12 que estava entrando por meio da injeção, mas que eu conseguiria repor de forma gradual em pequenas porções, né, através da alimentação, né, aumentando basicamente o consumo de proteína de origem animal, né? Carne, leite, ovos, iogurte, tudo isso tem vitamina B12 naturalmente. A B12 piorou muito o meu quadro, porque até então eu tava com bastante cascas no rosto e depois disso eu comecei a ficar literalmente na carne viva. Então, assim, as áreas mais afetadas foram essas regiões daqui, né? E ela chegou aqui bem perto do meu olho, esse olho aqui mesmo chegou aqui bem em cima da pálpebra, sabe? Então eu perdi cílios, perdi sobrancelha, enfim, foi muito difícil, gente, não consigo colocar em palavras toda a dor, sabe, o sacrifício que eu tive que fazer, porque é realmente algo que para a tua vida em prol daquilo. Porque, para e pensa, você tá na carne viva, se cair uma gota de suor, acabou, aquilo vai disparar uma coceira, assim, que é infinita. Eu não conseguia chegar na frente de fogão, eu não conseguia chegar na frente de forno, picar cebola, gente, não, de jeito nenhum. Cortar uma cebola, sabe, que a gente fica chorando? Aquela acidez vem tudo pra pele, é horrível. Não conseguia ficar no sol, eu não conseguia dormir de lado, porque, né, eu tinha as lesões, a maior parte bem aqui, das laterais do rosto. E são coisas, assim, que afetam demais a nossa vida, né? Principalmente porque é algo que afeta a aparência. E eu tive, basicamente, no rosto, né? Então, é algo que trabalha bem aqui, viu? Se você não tem isso daqui forte, cara, você vai ter que fortalecer isso aqui de alguma maneira. Inclusive, foi até uma dica da dermatologista para que eu fizesse, além do tratamento com ela, fizesse o tratamento também com uma psicóloga, porque iria me ajudar bastante e, de fato, me ajudou muito.
Nesse meio tempo, eu decidi mudar de médica. Fui ali no Google mesmo, procurei médicos na região de Grande Florianópolis e eu achei uma doutora que ela realmente é especialista em doenças de pele como eczema, dermatite e psoríase. Até então eu não sabia, vamos deixar bem claro aqui, até então eu não sabia que eu de fato tinha psoríase. Estava tratando tudo apenas como dermatite esporgiótica. Eu achei essa doutora, de início ela atendia uma clínica popular, daí eu fui bem esperançosa, né, na primeira consulta com ela, e ela foi um amor comigo, ela realmente teve, você viu o cuidado humano ali, né, porque ela entendia que era uma situação muito difícil, muito sensível, e eu agradeço muito a ela por isso, porque ela realmente foi uma médica assim, que teve um atendimento comigo muito humanizado, de fato, de inclusive querer me ajudar, querer estudar o meu caso, inclusive. Levei alguns exames que eu tinha feito para ela e ela falou assim que na análise clínica mesmo, né, sem precisar fazer um exame, até porque ela não queria me submeter de novo a uma biópsia, até porque as lesões mais ativas eram aqui perto dos olhos, então seria algo meio perigoso. Então, por isso que eu não fiz uma segunda biópsia, tá? Mas ela disse que tinha tudo para ser psoríase, apesar de as minhas placas e estar num local diferente de costume, tinha tudo para ser de fato uma psoríase. E começou meu tratamento assim. De início, ela me passou uma pomada, porque ela me olhou e ela falou assim: nossa, Sabrina, você tá toda infeccionada, você tem infecção além da psoríase, porque eu estava tratando apenas com corticoide e aquela ferida aberta, porque é basicamente uma ferida aberta, a pele tá na carne viva, tava ali aberto todos aqueles meses e, bom, o ar que a gente respira não é estéril, tem bactérias o tempo inteiro aqui, principalmente estafilococcus, que causa aquele famoso impetigo, sabe? Então, de início, eu entrei com antibiótico, pomada antibiótica e resolveu bastante. Essa parte daqui foi a parte que estava mais afetada com infecção. Então, se pegar um antes e depois, você já vai ver que tem uma diferença. Eu vou tentar colocar aí na tela para vocês. Beleza, tudo muito bem. Partimos para o primeiro uso de imunossupressores. No início eu só estava fazendo uso de pomadas imunossupressoras, mas depois a gente viu a necessidade de fazer um tratamento mais intenso de dentro para fora. Então, o primeiro imunossupressor que eu usei é um medicamento bem antigo no mercado e ele é relativamente barato. Eu comprava ele por R$40 e eu tomava 15 miligramas por semana. Eram 5 comprimidos e tinha que tomar todos eles no mesmo dia. E assim, eu tomava toda quarta-feira e eu ficava todos os dias com uma dor de estômago, assim, horrível. Eu não vivia por causa daquela dor de estômago. Então, eu tomava na quarta e na segunda-feira eu já tava me sentindo melhor, só que não adiantava, porque na quarta-feira eu já tinha que tomar de novo. Era muito difícil, porque pra mim, dor de estômago tá entre as top piores dores pra se sentir, junto com dor de ouvido e dor de garganta. Então, era um período que eu não vivia. Eu sobrevivia, de fato, tomando leite de magnésia. Muito pia de leite de magnésia. E um fator muito importante é que essa doutora aboliu da minha vida corticoides, porque realmente minha pele estava viciada. E corticoide, de fato, tem riscos, né, gente? De estria, diabetes, afinamento da pele. Graças a Deus eu não tive nenhum desses problemas. Olha, só Deus, viu? Porque o tanto que eu usei não foi brincadeira, não. É até perigoso, não façam isso, tá? Tem consequências, muitas consequências. E voltando, eu usei esse imunossupressor durante 4 meses. Limpou minha pele, foi maravilhoso. E daí a gente ficou um tempo com pausa pra ver se minha pele voltaria com as lesões. E realmente depois de uns 3 meses sem tomar nenhuma medicação, voltou com as lesões. Claro que em pequena escala, mas ainda assim voltaram. Então, a gente conversou bastante e eu decidi dar um próximo passo, que era fazer uso de um imunossupressor mais forte. E aí começou toda a correria de fazer exames. Eu fiz exame de imagem, fiz exame de sangue, o famoso exame de sangue de 14 páginas. Porque tinha que ver tudo no meu corpo, tudo, porque é um medicamento que eu tinha que estar com o corpo 100% para poder ser feito uso, né? Porque ele é pesado, assim, é bem pesado, inclusive. Se você ler a bula dele, é algo do tipo, putz, eu tenho mais chance de ir de Americanas do que de ficar curada. É tipo, é nesse nível.
Fiz inclusive um teste que eu nunca tinha feito, que é feito aqui, nessa parte assim, que é injetado uma substância. E se você reagir com aquela substância é porque seu corpo já teve contato com o vírus da tuberculose. Então eu não poderia fazer uso do remédio. Mas deu tudo certo, meu corpo não reagiu. E aí eu preenchi alguns papéis, fiz alguns questionários. Ai, me pesei, tirei medidas. Nossa, foi muita coisa. Eu sei que eu precisei pedir esse remédio no SUS, porque ele é muito caro. E a minha dosagem, a dosagem pro meu corpo, né, que ela faz uma conta envolvendo peso e altura, sabe? Eu tinha que tomar 2 caixas por mês. E uma caixa desse medicamento, eu pesquisei e o mais em conta que eu achei era a caixa R$700. Então daria R$1.400. E tipo assim, não tem como, não tem como. SUS tá aí pra isso. Levei uma maçaroca assim de documentos, dessa grossura assim, muito papel, gente. E levei na Secretaria de Saúde e pedi, né, fiz o requerimento e depois de um mês fui aceito, graças a Deus. E aí, no final de dezembro de 2022, eu comecei a tomar o remédio. E eu tinha que ir na secretaria sempre no dia marcado para poder pegar. Eu tomei essa segunda medicação até mais ou menos maio, junho de 2023. E assim, tive muitos efeitos colaterais, tá? Muitos efeitos colaterais. E assim, foi até pior do que o outro medicamento. Porque apesar do outro me dar só dor de estômago, ele afetou todo o meu aparelho gastrointestinal, então eu sentia dores dentro do meu abdômen o tempo inteiro, estava dolorido, acabei ficando muito inchada, ganhei peso, né, até porque na bula dele estava falando que ou você vai ganhar peso ou você vai, sabe, o YouTube censura alguns termos, mas é aquela doença que começa com Ana. Não começa com Ana, mas o pessoal chama de Ana. Vocês sabem, eu não quero falar. Então, que eu ficaria, né, no caso, muito magra. É isso. E eu ganhei peso, tipo, de um mês pro outro foram acho que uns 4 quilos, assim. E eu sei que não é normal isso, porque eu sempre tive dificuldade de ganhar peso. E no início eu não conseguia comer muito bem, tinha muita queda de pressão. Apesar do remédio dizer que causava aumento de pressão, mas a minha tava caindo sempre. Suor intenso, eu comecei a suar como nunca, assim, tinha acontecido na minha vida. Crescimento anormal de pelos, fora outros. O pior sintoma que eu tive foi diarreia crônica. Então, os 5 meses que eu tomei esse medicamento, gente, olha, isso é muito particular, então eu realmente estou abrindo o coração para vocês aqui. Foram 5 meses assim, tomando bastante Gatorade para eu poder aguentar, porque eu realmente fiquei os 5 meses com assim, né? É meio difícil. Assim, eu poderia ter voltado nela e conversado, mas eu decidi levar adiante até o final do prazo estipulado para ela, que era 5 meses de tratamento com aquele remédio. E de fato deu super certo. Eu parei de tomar ali no meio do ano, né, em 2023, e não tomei mais medicação nenhuma. Tô só monitorando mesmo. E até hoje as lesões não voltaram. E é um tempo muito grande porque faz mais de 6 meses, então minha pele não tem vestígios, inclusive. Eu fiz um exame de microscopia depois e realmente não tem vestígio de psoríase. A única coisa que me restou foi meio que uma cicatriz aqui que sempre fica vermelhinho, sabe? Uma manchinha, tipo uma cicatriz. Porque aqui tava bem inflamado, nessa região do rosto aqui, bem inflamada. Inclusive foi a última que demorou as lesões a desaparecerem. No mais, essa é a minha história com a psoríase. Eu tô esse tempo todo, desde junho mais ou menos, sem nenhuma medicação. Não voltou, graças a Deus, e nem irá voltar, porque eu não quero passar por nada disso de novo. O que eu faço pra me manter, assim, sem lesões, né? Porque eu sei que o meu caso, ele foi pelo fator psicológico mesmo, porque na minha família não tem histórico de doenças assim. Eu tento sempre me manter tranquila, fiz terapia para poder me ajudar e me ajudou demais.
Cuidar da mente é muito importante, porque o nosso psicológico, ele influencia o nosso corpo todo. E, cara, por mais difícil que seja, tem coisa que a gente não deve esquentar tanta cabeça. Eu sei que isso é clichê, mas é verdade. Se tá ao seu alcance pra você resolver, beleza. Se não tá, esquece, meu filho, esquece. Portanto, gente, eu vou dar um conselho pra vocês, assim, de coração. Levem isso pra vida de vocês. Faça o que você tiver que fazer pra se manter bem e em segurança. Ah, Sabrina, mas vão me julgar. Ah, Sabrina, mas vão parar de falar comigo. Se permita ser mal vista, mal falada. Se permita. Não é ruim, gente. É ótimo, inclusive, porque a pessoa tá lá falando um monte de você e você não é nada daquilo, você sabe. Entendeu? Você sabe que você precisou fazer aquilo pra se preservar. Aí você vai pensar assim, ah, Sabrina, mas isso vai custar todo o meu círculo social. Ah, que não sei o que, não sei o que. Vou te falar uma coisa, sabe o que custa? E eu nem falo de dinheiro. Estar doente te custa muitas coisas. Ter psoríase me custou emprego, me custou parar de fazer exercício, porque eu não conseguia, eu não podia suar. Me custou lugares que eu não conseguia ir. Até hoje eu não fui na praia, tô ensaiando uma ida na praia, né? Eu queria ir na praia, mas como é que eu ia tomar banho de mar com a pele toda lesionada? Não tinha como. Custa momentos, sabe? Custa muito. Estar doente custa, e eu nem falo do custo financeiro, que sim, é alto, tá? Estar doente custa. Muitas vezes as pessoas acham que é difícil você se manter num caminho constante para manter o seu bem-estar físico e mental. Ai, é muito chato ter que comer bonitinho, saudavelmente. Ai, é muito chato ter que ficar indo todo dia na academia. Custa muito. Ai, que não sei o que, é difícil. Tá, pode até ser difícil. Mas sabe o que é difícil também? Estar doente. Então é isso. Escolha o seu difícil. Então é isso, pessoal. Como eu falei no meio desse vídeo, se vocês quiserem que eu falo pra vocês e que eu detalhe mais sobre todos os produtos que eu usei enquanto eu estava com psoríase, eu posso fazer uma lista bem completinha e falar um pouco sobre o que cada um me ajudou, no que cada um foi bom, no que cada um foi ruim, porque talvez esse vídeo chegue até uma pessoa que esteja passando por isso. Então eu gostaria de ajudar dessa forma, né? Não estou passando mais por isso, mas eu lembro exatamente ainda do que usei. É isso, meu povo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!